A morte do Papa Francisco, o líder supremo da Igreja Católica, marca o fim de um ritual com séculos de tradição. A primeira pessoa a ser notificada e encarregada de confirmar o seu falecimento é o Carmelengo, uma figura influente e responsável pela gestão da Igreja e pelas finanças do Vaticano. Segundo a tradição, o Carmelengo deve ficar junto ao corpo e chamar o Papa 3 vezes pelo seu nome de batismo, e caso não haja resposta, ele é oficialmente declarado como morto. Em seguida, os cardeais são avisados e os aposentos papais são selados. Um dos rituais inclui a destruição do anel, que simboliza o poder papal como forma de assinalar o fim do reinado e evitar que alguém imite o Papa que partiu. Apenas depois disso é que a notícia é divulgada ao público e são decretados 9 dias de luto. Durante esse período, enquanto 1 bilhão e 400 milhões de católicos em todo o mundo vivenciam sua dor, inicia-se uma reunião secreta para escolher quem será o próximo Papa. Contudo, antes disso, é feito o serviço fúnebre. O funeral de João Paulo II em 2005 foi um dos mais grandiosos da história. 4 milhões de pessoas compareceram à cidade do Vaticano, um pequeno estado religioso situado no coração de Roma. Tradicionalmente, os papas são enterrados em 3 caixões interligados, feitos de cipreste, chumbo e carvalho. No entanto, o Papa Francisco optou por um caixão mais simples, feito de madeira e zinco. Ele também decidiu que este caixão não deveria ficar elevado em uma plataforma. Ao invés disso, deveria estar aberto para permitir que as pessoas prestassem suas homenagens. Outra quebra de protocolo foi a decisão do Papa Francisco em ser enterrado fora do Vaticano, pela primeira vez em mais de um século, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Após o falecimento de Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Papa Francisco, em 21 de dezembro de 2025, ressurgiram antigas especulações e receios acerca da profecia do último Papa, a qual, segundo alguns, indicaria o futuro da Igreja Católica. Essa profecia é atribuída a São Malaquias e prevê que após o 102º Papa, a Igreja Católica enfrentaria o seu término. Para certos intérpretes, os sinais associados podem estar relacionados a um possível fim dos tempos. E para aqueles que se questionam, sim, o Papa Francisco é considerado o último Papa mencionado na profecia, aquele que antecede os últimos dias da Igreja Católica antes da destruição de Roma e do juízo final. Tudo isso levanta várias indagações sobre o que ocorrerá agora após o papado de Francisco ter terminado. Será mesmo o início do fim? A Igreja Católica sempre adotou uma abordagem cautelosa em relação às escrituras proféticas, geralmente não promovendo previsões sobre o futuro, particularmente no que diz respeito ao fim dos tempos. A posição atual é a de que a revelação divina se encontra completa na Bíblia. Assim, novas previsões não são vistas como necessárias para a fé cristã. Bom, apesar de São Malaquias ser uma figura influente na Igreja, a sua profecia não é considerada com seriedade. Isso, claro, se for realmente autêntica. No entanto, antes de nos aprofundarmos na compreensão dessa profecia, é importante conhecer o profeta. São Malaquias nasceu na Irlanda em 1095 e é considerado uma figura importante na Igreja Católica. Durante o conturbado período em que a Irlanda atravessava em relação à sua fé, ele destacou-se como um dos principais defensores da Igreja. Os seus esforços levaram à sua nomeação como arcebispo de Armagh, a posição mais elevada da Igreja Católica Irlandesa. Ele dedicou toda a sua vida à fé, até falecer em 1148, enquanto viajava para o mosteiro de Clairvaux, na França. Em 1190, o Papa Clemente III canonizou Malaquias, reconhecendo ele oficialmente como o primeiro santo da Irlanda. Mas, apesar de seu papel significativo na Igreja, hoje em dia ele é mais recordado por uma profecia que lhe é atribuída e que só foi descoberta séculos mais tarde. Esta profecia consiste em 112 breves descrições em latim que se referem a papas e a antipapas do passado e do futuro. Cada descrição está ligada a um traço distinto de um dos líderes da Igreja, começando com Celestino II, eleito em 1130.
Por exemplo, uma das descrições diz desultore ósseo, que pode ser interpretada como sobre o sapateiro de ossos, referindo-se a João 22, filho de um sapateiro com o sobrenome Ossa, cujo papado ocorreu entre 1316 e 1334. Outro exemplo encontra-se na frase Lilium et rosa, traduzido como lírios e rosas, que corresponde ao brasão da família do Papa Urbano VIII. A precisão dessas previsões é realmente impressionante, e isso não termina aqui. Pio X governou entre 1903 e 1914. Ele adotou o lema Ignis Ardens, que se traduz como fogo ardente. Este lema alude à sua profunda fé e ao seu incansável esforço na luta contra as heresias. Durante o seu papado, ele destacou-se como um reformador, promovendo alterações na liturgia e nos valores morais da Igreja. Ele era considerado um líder de grande espiritualidade e determinação, alguém que defendia a doutrina com compaixão, tal como o fogo que nunca se apaga. Por sua vez, Bento XV assumiu em 1914 e permaneceu no cargo até 1922. O seu lema era Religio de Populata, ou Religião Devastada. O evento marcante de seu pontificado foi a Primeira Guerra Mundial, um dos piores conflitos da história que não apenas destruiu países, mas também abalou a fé de muitos. A Europa viu igrejas serem arrasadas e vários cristãos eliminados. Com isso, mergulhando numa onda de caos. E, de fato, para os estudiosos desta profecia, a conexão entre o lema e os acontecimentos é inegável. Em seguida, temos Pio XI, que ocupou o trono em 1922 a 1939, adotando o lema Fides Intrepida, ou Fé Destemida. O seu papado coincidiu com a ascensão de vários regimes caracterizados por perseguições religiosas, e apesar das ameaças que enfrentou, ele manteve uma postura firme contra estas ideologias, denunciando publicamente o que esses regimes totalitários estavam fazendo na época. Depois dele veio Pio XII, que governou de 1939 a 1958, sob o lema Pastor Angélicos, ou Pastor Angélico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele teve de enfrentar um dilema significativo: como proteger os cristãos sem colocar a igreja em risco. Alguns afirmam que ele foi um líder discreto que ajudou refugiados em segredo. Outros acreditam que ele deveria ter sido mais audacioso. Contudo, é inegável que o seu pontificado ficou marcado pela guerra e pela incerteza, semelhante a um pastor tentando guiar seu rebanho em tempos caóticos. Depois apareceu João 23, que governou de 1958 a 1963, com o lema Pastor et Nauta, que significa pastor e navegador. E quais foram as suas ações? Ele iniciou grandes reformas na igreja, liderando-a como um capitão que conduz um navio em águas turbulentas, exatamente como sugere o seu lema. Em seguida, temos Paulo VI, que esteve no cargo entre 1963 a 1978, e ele adotou o lema Flores Florum, ou Flor das Flores. E um detalhe interessante é que o seu brasão papal incluía 3 lírios, que são flores que simbolizam pureza e devoção. Em 1978, assumiu João Paulo I, cujo lema era Medietate Lunae, ou da meia-lua. Aqui, as coincidências tornam-se mais intrigantes. Esse Papa teve um reinado de apenas 33 dias, falecendo de forma muito misteriosa. Fora que a sua eleição e morte coincidiram precisamente com as fases da meia-lua. Quem vem a seguir foi João Paulo II, um dos papas mais influentes de sempre, cuja liderança se estendeu de 1978 a 2005, sob o lema De Laborare Solis, traduzido como do trabalho do sol. Curiosamente, ele nasceu no dia de eclipse solar e faleceu durante outro eclipse parcial. Além disso, a sua missão enquanto Papa foi difundir a fé pelo mundo inteiro, como um sol que ilumina todas as nações. Bom, finalmente chegou Bento XVI, que ocupou o cargo de 2005 a 2013, com o lema Gloria Olivae, ou a Glória da Oliveira. A oliveira é o símbolo da Ordem de São Bento, e apesar de Bento XVI não ser membro direto dessa ordem, ele estava profundamente ligado a seu nome e formação.
O aspecto mais notável do seu pontificado foi a sua renúncia, algo extremamente raro na história da Igreja, e isso levou muitos a acreditar que estávamos a entrar na fase final da profecia, e assim chegamos ao último nome desta lista, o Papa Francisco. Se a profecia se revelar verdadeira, ele não só encerraria essa sucessão, como também abriria as portas para um período sem precedentes de tribulação na Terra. E aqui está o aspecto mais inquietante. Segundo a profecia, o último Papa seria um homem chamado Pedro, o Romano. E o Papa Francisco, embora argentino, possui raízes italianas. Além disso, ele escolheu o nome Francisco de Assis, e vale lembrar que o nome de batismo de Francisco de Assis era Giovanni di Pietro, ou seja, Giovanni de Pedro. Por isso, após a morte de Francisco, muitos acreditam que o próximo Papa será realmente o grande enganador, o oitavo rei mencionado no Apocalipse capítulo 17, ou seja, o falso profeta que preparará o mundo para a vinda do anticristo. E agora fica a pergunta, será que tudo isto é apenas uma coincidência ou um aviso do que está prestes a ocorrer? A verdade é que algo muito estranho está acontecendo ao nosso redor e muitos desses eventos foram profetizados há milhares de anos na Bíblia. Por exemplo, o rio Éufrates, que já foi um símbolo de vida e abundância, está a secar de forma surpreendente. E isso já foi mencionado na Bíblia, onde desertos que antes eram estéreis estão a se transformar em florestas. Nevascas inesperadas têm ocorrido no deserto da Arábia Saudita, e os rios estão a emergir do nada, no centro do deserto. Será tudo isto apenas uma coincidência ou o cumprimento das antigas profecias? E quanto a Israel, que recentemente anunciou o sacrifício de 5 novilhas vermelhas, e se não fosse o bastante, foi noticiado que o Papa Francisco se reuniu com o vice-presidente dos Estados Unidos no domingo de Páscoa, um dia antes da sua morte ser anunciada. O encontro ocorreu na Casa Santa Marta, residência oficial do Pontífice no Vaticano, pouco antes das celebrações da Páscoa. Então, poderão estes ser os sinais do Apocalipse, indicando que estamos a viver eventos que alterarão para sempre o rumo da humanidade? Bom, vale destacar que a profecia de São Malaquias vai além de 112 descrições, revelando até o nome do último Papa, Petrus Romanus, ou Pedro II, que está destinado a governar um período de grandes tribulações, como as guerras que estamos a viver e os escândalos na Igreja. Contudo, apesar das previsões parecerem bastante precisas, existem certos detalhes sobre essa história que merecem uma análise mais aprofundada. Para compreender melhor o contexto da profecia, é fundamental esclarecer um termo que pode gerar confusão: o antipapa. É crucial entender que, ao contrário do que o termo possa sugerir, o antipapa não é alguém com más intenções. Pelo contrário, trata-se de uma pessoa com muita fé e com muito desejo de se tornar o líder supremo da Igreja Católica. O antipapa reivindica o título de papa sem ter sido oficialmente eleito, muitas vezes contando com o apoio de uma facção dissidente dentro da Igreja. Um dos aspectos criticados na profecia de São Malaquias é que ela considera papas e antipapas com igual relevância, algo que é visto como uma blasfêmia pela Igreja Católica. O Papa é a máxima autoridade da instituição e é considerado sucessor de São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo Mateus 16, 18 e 19, Jesus designou Pedro como líder da Igreja ao afirmar: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ainda disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro foi o primeiro bispo de Roma e teve como responsabilidade preservar e interpretar os ensinamentos da igreja, garantindo assim a continuidade da fé apostólica. Todos os seus sucessores são considerados representantes escolhidos diretamente por Deus. Portanto, confundir papas com antipapas seria uma ofensa contra essa escolha divina. Na prática, a eleição do novo Papa realiza-se através de uma votação específica denominada conclave. E, como em qualquer processo eleitoral, também está sujeita à ganância e corrupção humana.
Aliás, quem já viu o filme Conclave de 2024 está familiarizado com esse processo eleitoral. Para aqueles que não conhecem esse sistema, a eleição acontece sempre após a morte ou a renúncia do pontífice anterior. Durante a votação, os cardeais com menos de 80 anos reúnem-se na Capela Sistina do Vaticano em total isolamento. Esta fase é crucial porque eles não podem estar sujeitos a influências externas. Inclusive, o termo conclave deriva do latim conclave, que significa com chave, aludindo precisamente ao recolhimento dos cardeais. A votação é sempre secreta e qualquer um dos cardeais presentes pode ser nomeado para o cargo. Para que alguém seja eleito Papa, é necessário que se obtenha 2/3 dos votos. Se esse número mínimo não for alcançado, a votação recomeça, podendo prolongar-se por várias vezes. Ao término de cada sessão de votação, as cédulas são queimadas e a fumaça resultante serve como sinal para o público. A fumaça preta indica que não houve uma decisão, enquanto a fumaça branca revela a eleição de um novo Papa. No filme Conclave, os cardeais presentes conspiram uns contra os outros na ânsia de alcançar a posição máxima da Igreja Católica. E, embora se trate de uma obra de ficção, essa representação não está tão distante da realidade, especialmente se considerarmos a profecia do último Papa. São Malaquias viveu entre 1094 e 1148. No entanto, a sua suposta profecia foi descoberta apenas 450 anos depois, em 1590, pelo monge Arnold Wion. Antes dessa data, não havia qualquer referência ou registro sobre tal profecia. Além disso, não se sabe ao certo como Wion encontrou esses documentos e também não há provas concretas de que esse trabalho seja realmente atribuído a São Malaquias. E isso levanta a questão sobre a sua origem. Afinal, por que razão alguém forjaria tais presságios? Um aspecto curioso dessa história é que a profecia foi encontrada coincidentemente quando um conclave estava prestes a ocorrer. Especialistas sugerem que tudo poderia ter sido uma manobra criada com o objetivo de influenciar o resultado do conclave, indicando que o cardeal Girolamo Simoncelli deveria ser escolhido como papa, conforme sugerido nas previsões. E foi por essa razão que o investigador Jimmy Akin decidiu aprofundar-se ainda mais na análise dessa profecia. Ele acabou encontrando indícios que sustentam a hipótese de que ela possa ser uma farsa. Ao relacionar cada lema com os papas que ocuparam a cadeira de papa, ele observou um elevado grau de precisão. Contudo, isso aplica-se apenas aos nomes anteriores a 1590. Em outras palavras, as visões correspondiam quase que perfeitamente antes da descoberta da profecia. Por outro lado, o número de acertos após esse período é bastante reduzido. Em termos estatísticos, antes de 1590, as previsões têm uma taxa de correspondência impressionante, de 95%. No entanto, as previsões para depois desse ano, até os dias atuais, apresentam apenas 8%. Essa discrepância é bastante significativa, não é? Isso reforça a teoria do investigador sobre a possibilidade da profecia ter sido redigida em meados de 1590, utilizando o nome e o prestígio de São Malaquias com o objetivo de influenciar os resultados de um conclave em favor de Simoncelli. Contudo, ele não teve sucesso, pois esse cardeal não foi eleito. Além disso, observa-se que até 1590 é citado todos os traços concretos e particulares de cada pontífice, lugar e família de origem, cargos exercidos antes da eleição, figura dos brasões e etc. Já de 1590 em diante, só referem-se apenas a qualidades morais, cuja aplicação é bem vaga, podendo convir a mais de um pontífice, como Virgílios, que seria varão religioso, ou Ignis Ardens, ou fogo ardente. Então, qual papa não mereceria estes qualificativos, caso não fosse todo indigno? Bom, mesmo apesar do ceticismo dos estudiosos, ainda existem seguidores que acreditam no texto profético e procuram evidências de sua veracidade. Ao analisarmos os 3 últimos papas em relação às suas respectivas profecias, podemos encontrar algumas semelhanças, embora vagas. Os trechos de João Paulo II, Bento XVI e do próprio Papa Francisco sempre chamam a atenção.
Ainda assim, o investigador Gene Akin alertou para o risco de tentarmos estabelecer ligações entre os lemas da profecia e algo distinto do Papa. Se tal coisa fosse aceitável, seria possível conectar cada lema a eventos ocorridos em qualquer parte do mundo. Assim sendo, as previsões perderiam valor específico, uma vez que poderiam aplicar-se a qualquer situação. Por exemplo, sobre a profecia de Pedro II, você poderia dizer que durante o papado do Papa Francisco nasceram 500 mil bebês com o nome Pedro e ligar isso à profecia de Malaquias. Mas, enfim, após a eleição do último Papa, quais são as sugestões da profecia? Bom, existem trechos que falam sobre a perseguição final à Santa Igreja e a destruição da cidade das Sete Colinas, referindo-se a Roma e ao colapso da Igreja Católica. Alguns acreditam que isso aponta para o Apocalipse, enquanto outros consideram que isso significa apenas o fim do modelo atual da Igreja, sem implicar no fim da fé cristã. Ao analisarmos diferentes posições, encontramos investigadores como Jimmy Akin, que argumenta que essa profecia é uma invenção sem valor real. Segundo ele, Jesus advertiu-nos de que não poderíamos prever quando será o fim do mundo. Contudo, a profecia de São Malaquias motivou muitas pessoas a tentar fazer essa previsão. A Igreja Católica não apoia nem se opõe diretamente à profecia do último Papa, considerando ela apenas uma mera superstição. Todos os sinais indicam que a profecia foi criada pela ambição humana, com o intuito de influenciar uma eleição. E embora isso não tenha funcionado como já discutido anteriormente, a incerteza persiste e só saberemos com certeza sobre seu desfecho apenas quando um novo Papa for escolhido.